Ei, Noelle, beleza? Bom, gente, na verdade, eu tô iniciando essa live que não seria no meu perfil, né? Seria no perfil da Isabela. Só que a gente tava tentando fazer por lá e a conexão tava muito ruim. Aí eu vou tentar abrir pelo meu e chamar ela aqui pra ver se rola, entendeu? Acenar pro pessoal que tá chegando. Noelle maravilhosa aí. Eu vi que a Isabela tá por aqui, né? E, e a gente, ela me convidou pra gente, né, trocar uma ideia sobre estereótipos dos corpos, né, negros, né, tanto os masculinos como os femininos. E só aí a gente estava tentando fazer pelo perfil dela e não estava rolando. Mas eu vou tentar por aqui. Vou chamá-la. Boa noite para quem está entrando. Assinar pro pessoal aqui. Olá, Isabela, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo Já bem? estão falando, tô ouvindo bem, já estão falando que o Insta tá uma porcaria hoje, pode ser por isso, né, que tá Tá. agarrando, né? Hoje tá Uhum. muito ruim, muito ruim. Então agora eu tô na sua casa, Uhum. né? Mas a casa é sua, né? Sinta-se à vontade. Às vezes não Bom, tem, que não tem hã? rodeios, não. A gente não Não tem, tem né? muito rodeio aqui. É Bom, isso então mesmo. eu vou fazer só uma apresentação inicial, porque aqui eu tô com muito do seu público e os meus estão chegando. Meu nome é Isabela, eu sou terapeuta. Sou terapeuta há 15 anos, mas nas redes sociais eu entrei na pandemia com uma responsabilidade social de levar informação, de levar conhecimento e lancei o projeto Unindo Vozes. O que é isso? É reunião, é a comunhão de diversos profissionais que estimulem a população a buscarem por autoestima, a buscarem por saúde mental e emocional e formarmos uma grande rede de apoio. E assim tem sido. Então, assim, temos tido profissionais desde a área das finanças até a área de saúde e com algumas bandeiras que para mim são muito importantes, como as questões raciais, todas e qualquer questão de preconceito, a desigualdade social que ficou escancarada agora nesse país e a violência contra a Uhum. mulher. E por uma situação que eu vivi, eu queria muito falar sobre a objetificação dos corpos negros, tanto masculino quanto feminino. E o Mauro foi a pessoa que eu encontrei que explica isso de uma forma muito didática, dessa relação, né, racial brasileira. Então, eu quero te agradecer muito Uhum. pelo convite, embora eu esteja aqui no seu perfil. E É isso. gratidão por ter vindo, por ter topado, por estar trazendo, partilhando os seus saberes com a gente. É isso. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, pelo apoio também, né, porque quando você me convidou, você fez você disse que fazia muita questão, né, de conversar comigo e tal, então isso para mim é muito importante, assim, né, esse seu apoio, né, sua audiência. Eu que agradeço pelo convite, pela proposta da conversa. E vamos aí, estamos no meu perfil, mas é tudo nosso, né? Sinta-se à vontade para conduzir, tá? Só estamos no meu perfil, mas quem vai conduzir e tocar é você. Pode ficar Não, hoje eu tô de aqui para boa aí, tá? hoje eu tô aqui para ter uma Uhum. aula. Algumas perguntas vieram Que é pelo isso. direct, Uhum. mas todos que estão aqui praticamente já te conhecem. A pergunta que veio assim no direct foi, inclusive, a que eu coloquei na chamada, né? Qual é o caminho, se é que existe um, para a gente desconstruir essa objetificação? Quais são as objetificações assim mais comuns que para homem deve ser muito diferente do da mulher? E em que cenários essa objetificação ela é mais explícita? Uhum. Aí agora Uhum. contigo. Eu vou tentar responder essa pergunta. Eu, assim, eu acho que
o caminho seja a gente discutir, né, a gente começar a pautar a nossa humanidade, sabe? Começar a nos vermos como pessoas que merecem afeto, amor, né? Porque os estereótipos, né, a objetificação, ele cumpre esse objetivo que é de transformar a pessoa em um objeto, né? Um objeto que não merece, né, respeito, né, não merece, né, carinho, ser amado e tal. E eu acho que o caminho é esse, assim, é a gente começar, né, e a gente tem feito isso já, tem um tempo a gente tem feito isso, tem falado, e falar sobre autoestima é isso, né? Falar sobre autoestima é falar, faltar humanidade e tal, é, e assim, e falar sobre estética, né, sobre várias coisas, né, é uma forma da gente ir destruindo, né, esses estereótipos que colocaram em cima da gente, assim, que a gente inconscientemente acaba carregando muito e reproduzindo, né, Uhum. várias vezes e tudo, mas nós estamos no processo de aprendizado, né, não é, né, a galera não precisa ficar, né, tipo, um dia eu fiz isso, um dia eu falei aquilo e tal, ou errar, tipo, a gente estamos aprendendo, né, porque isso é uma coisa que não é do dia para a noite, né, a gente passou nessa condição aí durante séculos, né, e, assim, isso desde uma herança, né, desde a escravidão, que nós éramos vistos como, né, animais, e assim, isso se dá muito, né? Assim, acho que tem, são vários estereótipos, né? Em várias as áreas, né? Tanto no trabalho, na vida afetiva, né? Na vida social no geral. Mas a gente discute, a gente fala muito da questão, né? Quando é da vida afetiva, né? Vida afetiva ou sexual, né? Das pessoas negras. A gente é sempre, nós somos sempre vistos como objetos, só como corpos, né? Não como, né? Tipo, nada que vá além daquilo, né? A gente é reduzido às nossas dimensões corpóreas, né? A mulher preta, o homem preto, né? Os homens pretos gays têm dito que isso rola muito com eles também, né? No meio gay e tal. Acredito que com as lésbicas, tipo, eu acredito que seja uma coisa que não que é um pouco geral, assim, sabe? Que É. independe de orientação sexual e gênero, né? E acontece, eu acho que, tipo assim, a gente tem umas similaridades, né, entre, por exemplo, a mulher preta e o homem preto, que é essa questão do sexual mesmo, né, de achar que a gente somos máquinas, né? Sexo, olhar pra gente e imaginar, pô, esse cara deve ter um pauzão, ou aquela mina lá deve ser quente, a cama e tal. É. E aí, assim, né, e até aí e a gente tem essas similaridades, assim, tudo. Lógico que tem diferença, mas eu acho que o caminho é esse, assim, a gente começar a discutir, a gente começar a pautar, né? A desconstruir Uhum. essas ideias, né? Mostrar que a gente não é. Nós somos, né? Mostrando que nós somos pessoas, né? Que são dignas de De receber amor afeto, e de amor, respeito, né? respeito, né? Exatamente. Você estava até contando uma história que você falou que você decidiu falar sobre esse assunto por algo que É, aconteceu com você, não é? é, Hum. Se uma você quiser das. falar aí dela. Uhum. Posso falar. É, Oh, uma dessas o que me chamou a atenção, né? Porque eu vou observando, né? Tanto no meu trabalho quanto as coisas que eu vivo ao meu redor. Então, com o meu ex-companheiro, assim, eu já sou preta. Então, assim, quando eu pego cor, eu fico muito preta, sabe? Eu escureço muito rápido, muito mais. Esse meu ex-companheiro, muitos anos atrás, ele era branco e nós gostávamos muito de ir à praia. Então, você imagina, todo final de semana na praia, quando eu chegava à noite, eu ria, só aparecia os dentes, não é assim que a gente fala? Pois era assim. E nós estávamos um dia desse de verão na praia, etc. E sempre acontecia a situação dos camelôs passarem e vir comigo nesse portunhol como se ele fosse um estrangeiro. E eu fosse aquelas garotas de programa que ficam na praia com um cara estrangeiro. Sempre uhum. aconteceu isso. Sempre. Até que um dia eu fui perdendo a vontade de ir à praia, óbvio. Eu falei assim, não, eu não vou perder a vontade de ir à praia. Nessa época, hoje eu tenho 45 anos. A gente ainda não discutia a questão Uhum. racial como a gente está discutindo agora. Mas, assim, eu sempre, sabe, onde eu tinha espaço, eu falava. E eu falei para ele, vamos fazer verso. Quem vai falar o português vai ser você. Você que vai responder a eles em português. E sou americana, que eu sou estrangeira. Mas quando acontecia isso, assim, a desconstrução
das pessoas eram, assim, assustadoras, né? Ué, mas ela então não é garota de programa? E isso acontecia nos restaurantes, isso acontecia nos outros lugares que nós frequentávamos também. Então, foi sempre uma questão. Um namoro de algumas, como você falou, né? De objeto sexual, né? Por ter preferência, e isso é uma coisa que eu consegui mudar, da preferência pela cor, por como você falou, né? Por ter mais tesão, ou por ter o pau maior, ou alguma coisa assim. Então, no meu meio, no meu ciclo, eu já consegui desconstruir tudo isso. Essa é a história, por isso que eu queria falar sobre objeção. A gente acaba, quando a gente tem, tô, tô ouvindo, tá? Deu uma travada, né? Começou a travar, mas tava dando para te ouvir. Não sei como é que você consegue me ouvir. Agora eu estou te ouvindo. Você consegue me ouvir? Tá Consigo. tranquilo? É porque eu estava dizendo que essa relação que a gente acaba, né, quando se relaciona com as pessoas brancas, né, e muitas vezes não precisa nem ser uma relação de namoro, né, de compromisso sério e tudo. Eu acho que isso vem muito da construção do Brasil mesmo, sabe, das relações raciais no Brasil, que é essa ideia de que os negros tinham uma vida, os negros tinham uma participação na vida dos brancos que se pegavam, que ficava só restrita à parte sexual. Sabe? Que, tipo, aí a gente cria essa ideia de que a gente tem aqui a gente vive em harmonia aqui porque, né, a gente se relaciona sexualmente, né, tem filhos, né, que são frutos de casamento, de relações interraciais e tudo. Uhum. Então, tipo, e essas são coisas que vêm, sabe, eu acho que é inerente à construção do Brasil também. E até hoje a gente é visto dessa forma, assim, né, uma mulher negra vista, sabe, como só com esse direcionamento. Vocês acham que é normal, acho que é um elogio, inclusive, né? É, Um elogio falar do seu corpo, né? Dessa forma, tá? tá travando um pouquinho. Travando, travou também, ó. O seu? Vocês estão ouvindo bem? Como é Um que pouquinho tá? assim, ó, para ver se tá legal. O pessoal podia falar aí nos comentários, né? Se os comentários não estiverem travados também, Não, os comentários pra... não, só estão as pessoas chegando. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mas está Mas, assim, travando é o aqui. que eu tava... Tá? Tá, agora ó. E pra mim também você parece travando. Rosana, tá travando a de quem? Conta aí. Pode ser melhor, né? Daqui uns minutos, né? É, Mauro tá travando muito. Ixi. A- Então, provavelmente deve ser aqui que o pessoal tá falando. Porque eu acho que É, quando trava pra. tá travando a Quando sua, eu tá travo, travando a parece que dele. você tá travando. Acho que você é sempre o contrário. Aí é. É. Caras, não tô nem conseguindo ler os comentários. Não, Pode ser que seja aqui mesmo. eu perguntei se a minha tá ok. Bom, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho. Que, Aí você pode vai ser aqui entrando. mesmo. Ah, É, e tá travando bom, muito. então agradecer de novo porque é mais um montão de gente, né? E o que a gente está falando, para quem está chegando agora, voltou a é sobre o objetivo. A pessoa fala, não, a Isabela tá perfeita. Assim, que parece que esse problema é com minha conexão mesmo. Tô vendo o pessoal falando que você tá perfeito.
né? Parece que o Agora tá problema é bom, aqui. agora tá dando Então, para te ouvir. o pessoal falando de a voz, parece que o problema é aqui. Tá dando Tá, para te ouvir. tá, vamos seguir, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos. Parece que o problema é com a minha conexão mesmo. Pelo menos É, os meninos falando que você tá perfeito na sua imagem e áudio. Vamos tentar aqui. agora eu tô te ouvindo bem. Aí travou. Tá Melhor vendo? dizer conexão, né? É, você falou, voltou. Hum. Aí ela falou que os dois ficaram ruins. É, Não ela falou, os dois ficaram ruins. Os dois estão ruins, Os dois ficaram ruins. Agora, é, falando que. tá muito difícil. Ah, o Peraí. horário de pico na internet está tudo pipocando. Agora eu não tô vendo. E agora, Será Mauro? que voltou? Ah, agora eu tô te ouvindo. Sei. Tentei dar um reset aqui, Tá me não. ouvindo? Tô. Você consegue me ouvir também? Consegue me ouvir? Consigo. Ah, então acho que agora vai. Vamos tentar. Vambora. Ah, mas eu estava dizendo que essas visões, né, sobre estereótipos de objetificação é uma coisa inerente à história do Brasil, sabe? A construção das relações interraciais no Brasil, que vem dessa ideia de uma participação na vida do branco que regia a vida sexual, o Uhum. quarto, né, e tudo. Isso as pessoas trazem até hoje, né? E assim, aí acho que é um elogio, né, tipo, te elogiar por essa ideia de uau, né, de um, sabe, de fora do comum, tudo. Então acho que está muito ligado à construção da história das relações raciais no Brasil mesmo. Uhum. O que eu percebo muito é o Brasil é vendido. Não sei se Deu você para travou. compartilha. Samba, o país do Tá cortando, mas eu tô ouvindo. repita. Assim, em relação à mulher, é, como o Brasil é vendido lá fora, né? Que é o país do samba, enfim, que tem os corpos perfeitos, a bunda grande, que é tudo de Uhum. fora, que é tudo liberado, que é sexo à vontade, que você encontra cena. Então, assim, é um caminho muito longo, né? Todos ouvindo? Ixi, travou. Tá. Mal, olha, Ixi, tá picotado. é, meus amores, a gente vai fazer o seguinte, porque eu tava no meu perfil, não deu certo. A gente veio pra cá, tá dando errado.
a objetificação ocorre, inclusive, com os homens pretos também. Sim, Rosângela, era disso que a gente estava falando, né? De que o homem... Tá ouvindo agora, Mal? Parece que voltou. Parece que Ah, voltou. então. Então fala aí Vamos ver se a sobre gente a consegue. objetificação dos homens. Então, os homens, assim, são alguns, né? Alguns vários estereótipos, né? E, inclusive, acho que umas semanas atrás, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? A questão do negão, né? Que é essa ideia do cara preto bruto, né? Forte, né? E eu, assim, eu fiz um vídeo falando sobre esses dois estereótipos, essas duas ideias do negão e do neguinho, né? Que inclusive não é algo assim também, né? Da nossa cabeça, né? A gente ouve falar e tudo. E assim, à medida que os pesquisadores, né, que escrevem sobre masculinidade já abordaram, né, esses estereótipos, né? À medida que o negão é aquele cara preto mais preocupado com o corpo, né? Mais preocupado mais vaidoso e tudo, Uhum, que é extremamente sexual, né? Que representa um perigo para os homens brancos, né, por causa das mulheres brancas, né, que as mulheres brancas desejam ter, né, na cama e tudo. E o neguinho seria aquele mais submisso, né? Que ele é sem vontade própria, ele é submisso às vontades, às próprias vontades e submisso aos brancos também, tudo. Então esses são os estereótipos também. Mas a gente tem vários, né? Do malandro, né? é, Do malandro que não quer nada com nada, né? Tipo, é, é assim, preguiçoso, que negro é preguiçoso, não gosta de preguiçoso. trabalhar, só quer trabalho fácil. Sim, assim, e não é raro eu conversar com algumas colegas e elas falarem que ouviram das tias, né, das tias, por exemplo, das avós, para procurar casar com um cara branco, né? Porque cara preto não quer nada com nada, não, sabe? E, tipo, Sim, já conversei com algumas meninas que falaram isso, sabe? é, E, infelizmente, isso é uma coisa muito comum dentro das famílias, sabe? E não, assim, não só com os caras pretos, mas com a questão das mulheres também, assim, pros meninos, né? A gente é estimulado a clarear, né? A procurar mulheres que sejam parecidas com as mulheres da novela, né? E tudo. Porque a mulher preta, né? Tipo, prestígio, né, social da mulher preta assim, é muito baixo, né? E tudo. E assim, e é até engraçado, não é engraçado falar disso, mas porque eu estava lendo, tem um livro chamado Elites de Cor, que é de um sociólogo chamado Thales Azevedo. Isso é um livro de 1953. E ele vai para a Bahia, né, pesquisar as relações internacionais da Bahia. uhum, E ele vai associar isso à mobilidade social, de como isso está relacionado à mobilidade social. E tem um capítulo que ele analisa as relações interraciais, casamentos interraciais e tudo. E ele percebe, né, na pesquisa dele, que se mantinha uma relação de matrilineidade, na sociedade baiana, à medida que quando um cara negro se casava com uma mulher branca, tipo assim, ele ganhava uma mãe. Um exemplo, ele era adotado para a família da mulher branca. Tal. Mas quando a mulher preta se casava com um cara branco, isso não acontecia pelo baixo status social da mulher preta, né? Então, o cara uhum, branco no prestígio da masculinidade, né? Tipo, pelo baixo status social da mulher negra e tudo. E aham, assim, e aí ele meio que conclui que essas relações internacionais eram, assim, entre aspas, eram mais benéficas para os homens, que eram adotados pelas famílias das brancas, enquanto não acontece o mesmo quando as mulheres pretas casavam com homens brancos, né? Porque a mulher preta tinha um baixo status social na sociedade brasileira e baiana. Então, para um cara preto ser adotado por uma mãe preta, para uma família preta, não representava muita coisa, ao contrário de um cara preto ser adotado por uma família de gente branca, sabe? Então, uhum. assim, pra você ver que o tempo todo essas coisas estiveram presentes, sabe? Na história do Brasil, nas relações. E aí muita gente ouve a gente falando agora e pensa assim, mas isso aí é coisa da cabeça de vocês, estão inventando isso aí, amor não tem cor, é isso, é aquilo, enfim. Né? Tem tem duas assim comentários bem interessantes, né? Que é a cultura do embranquecimento, sim, inclusive no meio futebolístico, né? Os primeiros jogadores Uhum. eles tinham que passar pó de arroz no rosto para se Fluminense. disfarçarem como brancos para poderem conseguir Uhum. jogar futebol. É, e tem aqui o Bravo falando o seguinte, que no meio dele o LGBTQIA+,
a objetificação é ainda mais forte e dura. Para ir para a cama, presta, mas para namorar, não. Isso acontece também Gente. com as Nossa. mulheres, porque assim, as mulheres brancas foram feitas para casar e as mulheres pretas foram feitas para serem amantes. Uhum. Total. Inclusive, o Gilberto Freire fala no Casa Grande Senzala que tinha um ditado no Brasil que era isso, né? E depois esse ditado ele acaba até sendo título de tese de doutorado, se eu não me engano, da Ana Cláudia Pacheco, chamado Brancas para casar, mulatas para fuder e pretas para trabalhar. Sabe? Que Isso, era demarcando os lugares isso. sociais das mulheres, né, na sociedade. Tudo. Isso que o Bravo tá falando aí, ele é um que eu quero convidar também pra gente fazer uma live falando, né, talvez disso, né, se ele quiser, se ele vai falar sobre isso, que ele fala que isso rola muito no meio LGBT, que a mais, com as pessoas pretas, né, que tem essa sexualização, mas para namorar, né, Não né, sei. para assumir um compromisso, para levar em casa, não serve, sabe? São coisas que a gente compartilha, né? Você vê, essa é uma experiência que as mulheres têm, né, que as mulheres pretas têm, que os caras pretos têm, né, heterossexuais, né, os homens pretos gays têm, sabe? É, é uma coisa que vai meio, né, tem algumas similaridades, assim, apesar de termos nossas diferenças. Eu percebo também alguns cargos, algumas funções trabalhistas que, por exemplo, numa recepção de hotel, seja lá qualquer. Aliás, de hotel não, de empresas também. São raras as empresas que têm recepcionistas negras. Eu estou falando isso porque eu já fui coordenar. Quando eu trabalhava no mercado corporativo, era vários contratos que eu administrava. Então, assim, na recepção, eu sempre, na hora de fazer a avaliação e a contratação, eu sempre buscava mulheres negras. Mas só que quando chegava na Uhum, outra fase, não tinha qualificação. Claro que eu saí dessa empresa, óbvio, porque contradiz com os meus valores. E assim como é segurança. Se você observar, todos os seguranças de shoppings são todos pretos, são todos sim, negros, são todos sim, grandões. Por quê? sim. Porque intimidam, né? Polícia também. Uhum. Mas Polícia também. Muitos policiais são pretos, né? Assim, policiais, parar pra pensar. exatamente. É, sim. É, E, já tem uma e, live e garantida aqui com você. Eu também quero, você vem? eu não sou um cara muito das lives, assim, mas eu tenho gente que eu quero conversar muito, assim, e ele é um deles, assim, eu vou agendar uma live com ele. E isso que você está falando do trabalho é muito real, porque as mulheres pretas sempre foram associadas ao trabalho braçal, os pretos no geral, mas as mulheres pretas também, sempre foram associadas ao trabalho braçal, né, ao trabalho doméstico, Uhum. principalmente, né, e tanto é que esse ditado do Gilberto Freire fala bem, pretas para trabalhar, né, que é esse trabalho braçal. E aí tem um autor que ele analisa isso, que ele faz essa associação de como as mulheres das classes superiores, né, das classes abastadas, elas usurpam a feminilidade das mulheres das classes subalternas, né, ou seja, as mulheres pretas, à medida que elas transferem o trabalho doméstico para as mulheres pretas. Sim. Né? Então a mulher preta ela parece muito mais brutalizada. E assim, isso num contexto de que ser feminina, né, para a mulher ser feminina no sentido de ser delicada, né, ser angelical, é o que conta, né, para ser amada, para ser escolhida. Assim, a mulher preta já sai, né, com uma completa desvantagem. Tudo. E tem um outro estereótipo que as mulheres pretas carregam, infelizmente, é um estereótipo muito triste assim, e muito que não é real, que é o de feias, né? Tipo, por isso que a gente vê muito poucas mulheres pretas como recepcionistas, como vendedoras de loja de shopping, né? De Uhum. lojas de shopping e tal, porque existe boa aparência, né? E boa aparência o que é ser branco, É. né? E aí pregaram esse rótulo nas pessoas feias no Branco geral, mas e magro. sim, branco magro, né? Exatamente. Né? Gordo não pode nem pensar, né? Nem Também preto pensar. gordo, então, né? Tá fora, né? Isso aí é o Esse fim do mundo, né? Então, é. é. E aí é um estereótipo que a gente precisa Infelizmente. quebrar, que é, sim, é um estereótipo que a gente precisa quebrar, que é esse das meninas, das mulheres pretas como mulheres feias, sabe? E tipo, e eu falo isso porque já saí em lugares, já fui em festas, né? Em balada, com amigos, que chegavam nas brancas primeiro e se não pegava ninguém, deixava as pretas pro final, porque tinha aquela assim, ah, velho, é o que sobrou, né?
as mais carentes, então para não sair no 0-0, eu deixo pro final, mas o meu objetivo é, né, as brancas e tal. E a gente tem uma resistência no Brasil de ter mulheres pretas como exemplos de beleza, sabe? Tipo, se você ver ganhar uma Miss Preta, começa um monte de gente, ah, mas a segunda colocada era mais bonita, ganhou porque é mimimi, porque é preta, cotas, não sei o quê. E Desclassifica. tem aquele, é, e aquele episódio, assim, que é muito emblemático, eu sempre vou falar dele, que é aquele da demitida demais por ser, que é demitida por ser preta demais, que foi a Nayara Justino, que ganhou como Globeleza né, no concurso da Uhum, Globo lá, e foi demitida porque era escura demais, sabe? Porque era uhum. escura demais, e porque o cabelo era crespo e tudo. E foram os internautas que começaram a atacar, começaram a associar ela com o homem, falar que ela parecia o Zé Pequeno, né? E daí vem essa questão de quanto mais escura a pele, mais masculinizada a mulher é, sabe? Porque essa questão da pele mais clara também tá ligada a essa questão da feminilidade, né? Por isso que as brancas são eleitas as mais femininas e tudo. E é assim, uma menina linda, né? Uma moça linda e tal, que foi Mas isso é demitida porque era cultura, escura né? demais. Porque o que identifica o É, nosso padrão de comportamento não é a cor da nossa pele, né? Você sim. ser bruto ou não é um padrão de comportamento seu, é um jeito seu, é a forma como você encara a vida. E que Uhum. branco, preto, índio, todo mundo vai ter Uhum. a sua identidade única. Sim, exatamente. Isso que você fala é importante, sabe? O problema é porque assim, numa sociedade que a gente tem uma visão binária, né? Somos do gênero, é homem e mulher, fixo, né? Isso, Mulher tem que ser delicada, homem bruto e tal. Não, isso. é uma sociedade que não aceita outro tipo de feminilidade, né? Que não é essa aí que foi construída para mulher branca, Uhum. bela, recatada e do lar, sabe? Então não É. quer dizer que toda mulher tenha que ser assim, sabe? Tem mulheres que não são. Tipo assim, a gente tem que pensar que existem diversas feminilidades. Né? Uhum. Mas só que numa cidade que tem essa visão binária, isso não é aceito. Da mesma forma que não aceita um homem preto que não performa, sei lá, um negão que não é mais bruto e tudo, que é um cara, sei lá, que é mais sensível. Logo já olha pro cara e pergunta: ah, mas você é gay e tal, né? Tipo assim. Né? E É. aí eu até vi o comentário da. Alguém comentou aqui, né? Falando, ah, mas os homens pretos ajudam muito acho que a marginalização da mulher preta e tudo. Mas uma coisa eu te falo assim, muitos dos caras pretos, eu falo por mim também, é, assim, de início, sempre sei lá, acharam uma menina preta linda, sabe? Linda, maravilhosa, e namorariam com ela sem menor problema Uhum. e tal. Porém, a gente é condicionado a, tipo assim, a escolher as brancas, porque a gente entende que elas dão mais prestígio social, a gente recebe tapinha nas costas e tal. E tem até um vídeo do Yuri Marçal que ele fala isso, né? Eu não vou saber qual, mas ele fala assim, a gente não ficava porque a gente falava assim, conversando com os amigos brancos, principalmente, aquela menina ali, quando a gente falava assim que ela é bonita, viu um cara branco, não, aquela menina é feia demais. E dentro, né, entre os homens tem aquele código, né? Acho que não basta só o cara aprovar, né? O cara assim, aprovar no sentido de gostar da menina, os amigos têm que aprovar também, né? Tem que falar, pô, bonita, né? É. Gostosa e tal. Porque é isso aí que conta para muitos caras, né? Por isso que muitos caras têm receio de assumir mulheres pretas, mulheres gordas, mulheres trans, sabe? Porque existe esse código, os caras e isso porque saiu uma. Tô me estendendo aqui, mas só Não, para olha, eu tô fechar. adorando. Você pode falar. Inclusive, Né? se passar o tempo que você quiser emendar mais 20 minutinhos, eu super Tá, não, aceito. a gente volta para compensar os travamentos, né? E tudo. É. Mas é porque eu lembrei de uma reportagem que falava que era tipo assim, por que os homens se sentem à vontade para comentar sobre a aparência das mulheres, né? Mesmo eles estando fora do padrão. E aí apareceram umas psicanalistas, umas terapeutas, né, falando sobre, analisando isso, e eles chegaram à conclusão que isso era uma forma de eles afirmarem a masculinidade. Quer dizer, diminuindo outras pessoas, né, diminuindo mulheres pela aparência, pelo corpo. O que acontece com a Uhum. homofobia também, diminuir outro homem, um homem gay, mas sei o que lá e tudo. E aí uma psicanalista, uma terapeuta, eu acho, falou que ela recebia no consultório dela homens que se relacionavam, deixavam de se relacionar com meninas que eles gostavam, né, que eles achavam legais, porque o amigo namorava uma gostosona, entendeu? E Uhum. aí, tipo assim, eles tinham duas escolhas, ou eles terminavam com a menina, né, ou eles se afastavam do amigo, Uhum. sabe? Então, tipo assim, isso é muito real, sabe? Isso é muito real. E aí que a gente precisa começar a desconstruir quando eu falo de pautar a humanidade, é nisso também.
É A tipo assim, questão da é de aceitação, né? E de você bancar o parceiro ou a parceira que está do lado, né? é. E a gente precisa aprender também, assim, a ver beleza também fora dos biotipos, né? Tradicionais de pretos e pretas, né? Padrãozão e tal e tudo. De forma que, sabe, que uma pessoa preta quando se sentir atraída, se sentir, sabe? E ficar, né, interessada por uma pessoa, outra pessoa preta que não é esse padrão de corpo e tudo, é uma pessoa preta gorda, tá? Ou uma pessoa preta, uma mulher trans, ela não se sinta intimidada, sabe? Perto de outros pretos que vão É, falar aí, né? Ô, tá com uma mulher que é trans, tá com uma mulher que não é mulher, tá com uma mulher uhum, gorda e tudo. Então a gente precisa também começar a quebrar essas coisas falar dentro disso. da nossa comunidade também. É. Tem um comentário Falei aqui do demais. Bravo que é excelente, né? Que agora Uhum, as empresas, as organizações, enfim, todos os meios, né? Meios de comunicação também, estão criando o nosso cantinho, né? Assim como tem um cantinho uhum, para deficientes físicos, eu esqueci o nome agora, eu trabalhava tanto com isso, mas esqueci o nome. É D, não sei o quê. Agora tem um cantinho para os negros, né? Que tem que ter uma cota racial, né? uhum, É, sim, a empresa tem que ter uma cota racial. Isso para mim é de uma agressão muito grande. Assim, é uma ferida, é como se estivesse enfiando uma espada na minha alma, sabe? Cravando uma espada no meu uhum, coração. E é verdade, né? sim. Uhum. É uma coisa até que a Giovana fala, a Giovana Eudoro, que ela fala que não é questão de representatividade, de proporcionalidade, sabe? Né? E assim, isso mostra até uma dificuldade de entender que nós, né, negros, somos plurais, né? A gente não assim, nós não somos uma comunidade homogênea. E não é Uhum. só plural em tons de pele, né, em biotipo, em posicionamentos, ideologias, sabe? E muitas vezes você vai colocar, sei lá, a representatividade é importante, é muito importante, né? Porque aí você começa a ter outras referências positivas de pessoas pretas, é muito importante e tal. Mas ainda é pouco, para um país que tem, né, quase a metade da população de negros, né? E Eu acho que ainda é muito pouco, assim, metade, ou mais um pouquinho. 54%, 54% da É, população de negros, né? Que é a somatória do que o exatamente. IBGE chama de pretos e pardos, né? Então, que aí é uma Pretos e outra discussão, né? É, É. teve um comentário aqui que, aliás, eu vou fazer uma live sobre isso, a questão da passabilidade, que é o preto ou Uhum. a parda com os traços finos, que não tem aqueles traços mais Negroides, embrutecidos, né? Traço negrões, negroide. né? Do Sim. nariz largo e etc. Não, não, não. E eu me inscrevi no curso de promotoras legais populares para falar sobre essas questões, sobre a questão da Uhum. passabilidade. Então, por exemplo, eu, em determinados lugares, eu vou ter a questão da passabilidade, mas não vão me considerar como negra. Só que eu sou negra. Entende? Então, é visto o cabelo, é visto o traço do rosto, é visto o seu corpo. Então, a questão da cor não é só se é preto, se é amarelo, se é índio, se é azul, se é. Enfim, não importa. Mas muito o que influencia, se você é negro, se você é preto, se você é preta, é a questão da passabilidade. Uhum. Total, né? E numa sociedade, né, que privilegia os traços, né, europeus, né? Quanto mais clara a pele da Isso. pessoa, quanto mais finos os traços dela, né, mais tolerada ela será, né? Que eu também não acho Não, mais que é tolerado. uma É. que assim que essa pessoa desfruta do privilégio branco, né? Que aí Uhum. é outra que isso não é uma coisa que não é verdade, né? Então, não é verdade que é comprovado, né, de estatística e tudo, mas que de fato há essa tolerância para, né, a pessoa, obviamente a pessoa que tem a pele mais escura e tem os traços mais negros, traços mais grossos, ela, né, vai ser muito mais alvo de ataques racistas. Por exemplo, se tem uma pessoa numa entrevista de emprego, duas pessoas, uma pessoa retinta com traços mais grossos, uma pessoa mais clara de traços finos, né, que o entrevistador vai selecionar, né, e ainda mais dependendo da vaga,
né? Se é uma vaga de vendedora, se é uma vaga de recepcionista, sabe? Essas coisas me contam assim. Então. Até que o colorismo tá aí, né? Discutindo essas coisas. E discutindo também a diferença de tratamento que existe dentro da comunidade negra em relação a isso também. Né? Que é muito é importante falar que o colorismo trata disso, né? Que é diferente do racismo, né? É uma coisa, essa diferença de tratamento dentro da comunidade negra, com as pessoas que têm a pele mais clara, têm os traços mais finos, né? E a tolerância também que a branquitude tem. Né? Deixa eu ver aqui. Se eu tenho alguma indicação de livro, tenho sim. Me passa me manda pergunta pelo direct que eu te passo sobre a questão da passabilidade. Deixa eu ver aqui. Não é só a pele, acho que o cabelo também. Sim, então, o cabelo, é o conjunto todo que consta, né, na questão da passabilidade. Quem se beneficia com a estrutura do racismo é apenas o branco. Eu ia falar sobre essa questão econômica agora, né? A potência que nós... Porque quem constituiu esse país foi a força branca, né? Então, a potência econômica e de criatividade que nós temos. Nós somos uma potência econômica. E ainda não se deram conta disso, né? Antes, é só mandar um beijo para minha amiga que está aqui na live, Ana Lívia, enrolada, Ana Lívia. Ela comentou aqui. Mas assim, e veja bem, né? Quem levantou esse país foram os africanos, né? Que chegaram aqui, porque a branquitude não era feita ao trabalho, né? Nunca foi feita. E ainda hoje não é. Ainda hoje vive de renda, né? Rentista e fala de meritocracia e tudo. Não pega no pesado, porque ainda assim pra você ter ideia, acho que a BBC publicou uma matéria falando que o Brasil tinha uma população de empregados domésticos maior do que a população da Dinamarca, se eu não me engano. E essa população era formada por maioria de pessoas negras, de mulheres pretas e tudo. Então daí você vê que eles foram feitos a pegar no pesado, nunca foram. Né? Por isso tentaram, né, escravizar os indígenas, trouxeram os africanos. Mas assim, eles são tão cínicos, tão cara de pau, que a gente ainda ganha a peste de preguiçoso ainda hoje, né? Por exemplo, na Bahia, fala que baiano é preguiçoso. Sabe? Por que fala que baiano é preguiçoso? O estado mais negro do Brasil, né? Não é à toa. Sabe? E dizem que a gente é preguiçoso. Né? Aí, preto quando não caga na entrada, caga na saída e tal. Caga na sabe? saída. Uma gente que nunca trabalhou, sabe? Tipo assim, nunca foi feita trabalho, né? Os descendentes nunca foram feita trabalho. E quando vieram para o Brasil para trabalhar, vieram com uma série de benesses, né? Com emprego salariado, com terra, né? Tipo assim, quem pegou esse quando tudo era mato, né? Quando o chicote estalava, foi, né? Foi a gente, né? Foi nossos descendentes e tudo. E ainda assim, né? A gente chama de preguiçoso hoje, incompetente, né? Porque, né? Temos que ver aí, porque fulano é preto, né? Não dá conta, enfim, né? Isso é uma outra questão assim interessante que você abordou, que em cada estado os pretos eles são vistos de uma forma diferente. Na Bahia são preguiçosos, né? Não querem nada com trabalho. Quando cagam na entrada, cagam na saída. Tem no Carnaval dizendo que tem que ter cuidado com os homens pretos porque eles só querem só ficam junto das mulheres brancas para poder assaltar. Estou falando isso porque eu já tive 4 vezes aí em Salvador. E você deve conhecer essa realidade. E aqui no Rio, a fama das pessoas pretas, né, dos negros, de forma geral, é que é tudo, como é que se diz? Como você falou, é tudo malandro e bandido. Aqui no Rio... Malandragem, carioca, bandidagem, malandragem. Malandragem carioca. É preto assim, você tá no ônibus, entrou um preto, entrou uma preta, todo mundo já dá aquele sobressalto, sabe? Então aqui é a bandidagem, que é tudo negra, que é tudo preta. Tem 2 comentários aqui também muito bons. Somente a educação sem ideologias e sem viés racial vai corrigir essas distorções históricas. Sim, são distorções muito históricas.
Mas eu acho que também, Isabela, esse comentário, porque ele parte do pressuposto que o racismo é falta de conhecimento, sabe? Quando na verdade não é. Sabe? As pessoas têm conhecimento e assim, eu acho que é muito além do que isso. Porque senão seria fácil, a gente colocava uma pessoa na sala de aula, explicava para ela, né, que não existe diferença entre pretos e brancos, e a pessoa, então deixei de ser racista. Mas é muito mais do que isso, sabe? Acho que é muito mais. E o Gabriel Pensador tem uma música que fala, né, racismo é burrice e Isso. tudo. E aí que dá a entender isso de que é só ler, sabe? Vai estudar que você deixa de ser racista. Não, na verdade não é. Sabe? A gente vê pessoas muito instruídas sendo racistas. Tipo assim, e pessoas que. Então isso eu acho que não é coisa, não tá muito ligado à falta de conhecimento, sabe? Porque o Uhum, conhecimento, você entender que o conhecimento é abundante. A gente tem internet. Hoje você pode jogar no Google aqui, né? Google Acadêmico, você acha um monte de coisa e tudo. uhum. Mas mesmo assim eles não fazem. Eles não fazem. Eu acho que isso tá ligado a uma estrutura, sabe? De privilégio, que mantém privilégio, É, sabe? Por que os brancos no Brasil não vão morar fora? Sabe? Por que eles não vão morar fora quando eles amam a Europa? Porque lá eles não são brancos, né? Lá eles são latinos. Aqui eles são brancos e eles podem diminuir outras pessoas que não são brancas, sabe? Então acho que tem exatamente. muita coisa aí que atravessa. Para ser trabalhada, para ser desconstruída e construída com A uma nova educação é visão. importante. Tá? Não, Uhum. eu acho que não há nada que não se transforme com o viés da educação. Eu acho que a educação é a base de qualquer transformação em qualquer setor que a gente possa, em qualquer setor, em qualquer assunto que a gente possa falar. O Joy que está aqui pedindo para falar sobre os descendentes indígenas. Aliás, semana que vem eu vou ter uma live também falando sobre o povo indígena na Amazônia, que é o estado mais negro do Brasil, no Brasil. O estado mais negro acho que é a Bahia, não é não? Essa da Amazônia eu não sabia, assim. Eu também não. Inclusive, assim, eu até falar com o pessoal que eu vou participar de uma palestra amanhã, uma roda de conversa, onde eu sou um dos palestrantes, né, de uma virtual no Fundo dos Palmares, que a gente vai tratar sobre o colorismo, a gente vai falar sobre o colorismo e apagamento, né, da identidade negra e tudo. E o Uhum. link vai estar disponível no perfil do Flor dos Palmares. Né? Então, quem quiser participar, né, vai lá, acessa, preenche lá, né, para cadastrar no Simpla. Que a gente vai falar sobre isso aí. Inclusive, vai ter uma indígena, uma moça indígena lá, falando sobre colorismo também e tal. Que, né, Depois não é passa só o sobre link isso. para mim pelo WhatsApp, que eu vou colocar lá na página da chamada da live, assim que a gente Uhum. Não, terminar. maravilha. Muitos de nós temos menos melanina, às vezes vemos de países interraciais em que o pai ou a mãe branco transmite um comportamento racista. Comportamento racista é o que a gente mais. É justamente por isso que a gente está tentando mudar isso. Nossa, chegou tanto comentário aqui, não deu para acompanhar todos. O pessoal agarrou no colorismo, né, no pardo, na questão do pardo. Né? Aqui está falando, racismo e colorismo é um assunto muito, deve ser muito bom para se falar. E o outro As pessoas têm que encarar. muita gente se identifica com o pardo no Amazonas e não como negro. Uhum. Deve ser. Porque e tem a questão indígena também, né, que a gente tem que colocar, porque nem toda pessoa, né, assim, é preta no sentido que tem os indígenas também, tem pessoas que têm descendência indígena, né, e tal. Mas assim, a discussão da indígena dentro do colorismo é uma que eu não domino, assim. Eu, inclusive, vou até amanhã, né, aprender com a palestrante que vai estar lá, indígena, falando sobre isso. Tudo. Mas é Uhum, óbvio que existe um racismo com os indígenas no Brasil. Foram os primeiros a serem colonizados, a serem, né, quando os portugueses chegam no Brasil, né, inclusive quando os portugueses chegam no Brasil, o Pedro Vaz Caminha, quando vai descrever os indígenas, chama eles de pardo, né, por conta da cor, da cor. né, fala que eles são pardos e tudo, e eles eram chamados de negros da terra também, tem essa, né, existe essa, eles eram chamados de negros da terra por já serem nativos, né, aqui das terras e tudo. Então tem assim, Isso. tem uma vasta, tipo assim, de coisas para a gente, né, poder saber entender sobre a população indígena. Porque parece que não tinha Uhum. nada no Brasil antes da chegada dos portugueses. Né? Nem era Brasil, né? Nas Américas não tinha nada. Não Nada. tinha sociedades complexas indígenas, etnias indígenas, não tinha nada. O Uhum. branco veio e trouxe a modernidade, tudo. Levou nossas especiarias, nosso tesouro, continua levando na Amazônia.
Ah, é. Hum. Enfim, eu tô pensando aqui numa questão que eu não sei se você vive aí. A minha família, ela é dividida. É uma parte toda negra, mas negra mesmo, com todos os traços mais embrutecidos, vieram de Recife, é, quase aí pertinho de você. E a família do meu Não, pai, eu sou de Belo Horizonte. você é de Recife é Horizonte, você longe. estava falando de Belo Horizonte. Salvador. É, Ah, é Salvador. Quem me dera ser de Salvador. é, Morar em Salvador, quem me dera. bom, né? BH. É, que Carnaval, isso, né? é maravilhoso. É, Então, a família da minha mãe é toda negra, toda. É, eu sou a mais clara. E a família do meu pai, toda branca. Então, assim, quando eu saio com primos, né? Eu tenho a família do meu pai é toda clara, ainda por cima com os olhos azuis, com os olhos verdes e etc. Quando eu saio com algum deles, que a gente vai numa loja, que a gente vai num restaurante, alguma coisa assim, comer alguma coisa, vai numa lanchonete aí dessa vida. Se eu tô com os meus primos, parte de mãe, a gente fica lá, ó, horas para ser atendido. Quando eu saio com um primo meu, que ele tem 1,92 m, branco, com a bilha toda azul, mas assim, imediatamente vem no atendimento. E as pessoas não vêm falar comigo, primeiramente, por ser mulher. As pessoas vão falar com ele. E aí a gente sempre diz, né? Não, a gente pergunta: o que você quer, primo? O que você quer, prima? E todo mundo fica assim: ah, vocês são primos? A, a... não conseguem, né? O espanto é uhum, tão grande sim. que não conseguem ficar calados. Então, é o que é a realidade, assim, muito cruel. Não é nada É, fácil. eu tenho dois irmãos que são brancos. Meus pais são negros, os dois. E eu ouvia, assim, na adolescência, eu ouvia que eu era adotado, né? Pela lógica, eles tinham que ser os adotados, né? Porque meus pais são negros, né? E eu pareço com os meus pais. Mas não, né? O adotado era eu, né? Não eram os dois que são brancos, não. Estou na família, não, sabe? Tá? Uhum. Mas, é porque minha avó era muito branca também, aí eles vieram brancos, né? O Mas nosso é país imenso, é assim, uma as pessoas misturada, têm. né? Uhum. É, É, no Brasil, né? Geração no Brasil, Brasil. tem uma pergunta. Se a gente acredita que existem negros que são racistas. Essa é uma É, ótima pergunta. eu acredito que tem pessoas pretas que interiorizam, né, o racismo, assim, mas que são incapazes de reproduzi-lo, né, da forma que os brancos fazem, né, da forma violenta que os brancos fazem, assim, no sentido de negar oportunidade, né, mas assim, mas de fato tem negro que reproduz o racismo mesmo, né, o auto-ódio, né, e a gente tem exemplo de Sérgio Camargo, né, entre outros aí, tudo. Mas assim, eu acho que o negro não é capaz de reproduzir as estruturas do racismo, né, que mata, né, que adoecem, tudo. Uhum. Mas tem muito tempo que reproduz, que interioriza, né, aquele Essa ódio, né? cultura. E é, interioriza, né? Negro, enfim. Mas eu não sei se pode falar que o negro racista com outro negro, né? Não sei, acho que não faz muito sentido. Mas que de fato, como é que existe negro que interioriza o racismo e fica reproduzindo diversas das falas, né? E de atitudes também tem. Tá? Tem demais, É. inclusive, né? Eu posso contar uma, mas aí eu não sei o que que você vai dizer. Eu tenho tantas histórias para contar sobre essas questões. É, uma das minhas chefes era negra e eu era abaixo dela. É, não tinha como ter comunicação e como diálogo com ela. Não tinha como, eu juro, eu juro. Eu nem entendia o porquê do tratamento, porque para mim Uhum. eram duas coisas: a sororidade, né, entre mulheres e a questão de estarmos ali juntas, né, para desenvolvermos um trabalho onde só tínhamos eu, ela de negro e de negras e o restante eram todos brancos, homens e mulheres.
mas a pessoa que mais eu tive dificuldades foi com ela. Uhum. A gente foi meio que criar, meio que, né, induzido a não nos gostar, né, não gostar não querer ver o outro bem. Até aquela síndrome do preto único, não sei se você já ouviu falar, que é Não, aquele preto que chega porque é aquele preto que ocupa aquele espaço lá da branquitude, né, e tal. E aí ele não quer ver nenhum preto lá perto, né, porque ele quer ser o preto único, né, eu ah, sim, de preto já verdade, basta eu aqui e tudo. Então todo verdade. preto que ameaçar chegar perto ali, ele vai trabalhar para, né, para que esse preto não chegue, né, e tudo para ele ser, né, o preto queridinho lá dos brancos, né, e infelizmente ainda tem muito disso assim, Uhum. de a gente destrói, né, os nossos intelectuais também. Será quando aparece alguma pessoa, né, que a gente desponta, a gente já começa a procurar um monte de coisa para deslegitimar a pessoa. A gente não consegue discordar da pessoa e respeitá-la como intelectual, respeitar o trabalho dela, sabe? A gente tem que Isso, ficar, mas você vai ouvir a fulana? Mas a fulana tem, sabe, então desenvolve um trabalho muito bom, muito forte. Por exemplo, é a Djamila, né? Eu não preciso concordar com a Djamila, muita coisa para admirar a Djamila como intelectual, sabe? E tudo. E uhum. eu vejo que, tipo assim, a gente acaba incorrendo nesse tipo de coisa, assim. Discordar de várias e aí já deslegitimar a pessoa e tudo. E a gente tem Você que uma falou coisa que a uma gente tem que coisa. pensar, sabe? Eu também não Hum. concordo com muita fala dela, é, mas eu, não, mas eu acho que o trabalho que ela realiza e a inteligência que ela tem é É inquestionável. inegável. É, não tem como a gente negar Inquestionável. isso. Não Eu tem o que nunca vou, falar. sabe, negar e a importância de uma Djamila, né, no Brasil também, sabe? É uma Eu não tenho como vir aqui importância. negar isso, sabe? De uma Exato. intelectual negra, que apesar dos pesares aí, né, de dar umas bolas fora aí, sabe? É, de vez em quando dá as Sabe? Tipo bolas assim, fora, é exatamente isso. dá Assim muito. como a Flávia Oliveira, Como que é muitos jornalista, brancos. mas não esconde a negritude Uhum, dela, não esconde a religião dela. Para mim, ela é uma uhum, referência, porque ela levanta essa bandeira de uma forma muito igualitária, muito pé no chão, sabe? Muito. uhum. E uma mulher que chegou num cargo de uma das maiores Sim. repórteres da maior emissora que nós temos É, aqui no a país. Luísa tá até falando aqui. A Luísa tá até falando aqui, ó. O povo quer Djamila, mas quando tem Djamila, o povo surta. É isso, o povo fica assim, mas cadê os, né, É, intelectuais pretos e tal? Mano, assim, tipo, é bem isso mesmo, sabe? Djamila, não tem. O que ela representa, né? E o intelecto dela, acho que é incontestável, sabe? E uhum, eu, assim, eu falo isso assim, de boa, uso, leio, sabe? E porque isso acaba naquilo que a gente vai e fala para uma pessoa que com o intuito de desmerecê-la, né? Ela não deve ser ouvida, não deve ser lida e tal. E os pretos têm que passar teu dia de errar também, sabe? De falar bobagem, sabe? Tipo assim, a gente pode chegar aí a pessoa, na primeira besteira que a pessoa fala, né, cancelou a pessoa e tal. ah, Entendeu? Tipo, e os brancos estão falando isso aí, falando excelente. A merda há quanto tempo? cultura do Estão aí. cancelamento. Estamos na cultura do Sabe? cancelamento. Gente, cancelar uma pessoa é você anular a existência dessa pessoa. Sabe? É você Uhum. anular. É muito triste. Isso para branco, para preto, para índio, para qualquer coisa. É, não usem a palavra, pelo amor de Deus, assim, como um apelo, né? Ah, fulano de tal, discordo de mim, tá cancelado. E muito disso, Isabela, vem porque as pessoas já projetam a perfeição numa pessoa que ela admira, sabe? Assim, a gente e a pessoa nem busca ser perfeita. Eu não busco ser perfeito, se você não busca ser perfeito, só que as pessoas que seguem e admiram já começam com esses rótulos, fada sensata, é, tipo, nunca erra. A gente erra, sabe? Só que, por exemplo, quando a gente erra, a galera já ia, ó, vacilou e tal. Tipo assim, eu acho que nem tudo é erro também, sabe? É questão de pluralidade de pensamento, sabe? Né? Uhum. Nem tudo é erro. A gente é plural, sabe? Não é porque somos pretos, somos todos iguais, pensamos iguais e tudo. A gente é plural em pensamentos, ideologias. A gente pode discordar um do outro, sabe? Sem desmerecer o que o outro representa, o que o outro representa e tal, sabe? Então, tipo assim, eu acho que muita gente pode